Olá, hoje é dia da gente falar em fotografia em dose dupla. É dia de falar de talento, de sensibilidade, quem captura a natureza através das lentes de uma câmera. É dia de falar com um casal aventureiro que viaja o mundo para documentar as belezas naturais humanas. Juntos eles somam dezenas de exposições, 6 livros lindíssimos, 7 audiovisuais, 4 voltas de carro pelo Brasil, documentando tribos indígenas, sertão, Amazônia, Pantanal, Cerrado, quase todos os parques nacionais e inúmeras exposições internacionais. Hoje teremos uma conversa de peso com Ita Kirsch e Bala Blaut. Sejam muito bem-vindos para essa conversa. Obrigado, é um prazer estar aqui. O Ita voltando, né? É. Lá atrás a gente já tive a oportunidade de fazer uma entrevista contigo, né, Ita? Eu acho que foi no lançamento do livro Costa do Brasil. Eu acho que foi depois do Costa. Depois do Costa. Qual foi o... Vida na boleia. Foi Ita na boleia. Foi na boleia. Foi da boleia. Pode ser. Foi da boleia, com toda certeza foi. Porque já acompanhava bastante o trabalho de vocês, evidentemente. Já tinha o Costa Brasil. E esse na boleia de um caminhão é uma coisa belíssima, né? E quando vocês acham que vocês não vão surpreender a gente, Terra de Água. Que projeto é esse, Bala? A gente sempre imagina se fazer um projeto a cada 2 anos, né? Então tem um ano que a gente viaja e um ano que a gente fica em Novo Hamburgo fazendo a produção do pós-projeto, né? Que também é muito trabalhosa. E depois de a gente já ter feito 5 livros e ter feito o Costa do Brasil, que a gente deu essa volta pelo Brasil, e ter feito o Vida na Boleia, que é a vida do caminhoneiro, que também demos a volta ao Brasil. Durante o Vida na Boleia, a gente andou muito no Brasil quente, né? E às vezes a gente só dizia, meu Deus, vamos, né, tomar um banho de cachoeira, a gente precisa se refrescar. E daí surgiu a ideia, em cima de um calor excessivo, que o Brasil é um país quente, né? Do sudoeste para cima a gente vive temperaturas que ultrapassam facilmente os 40 graus. Mas apesar de ser um país quente, ele também é um país aquático, né? E veio essa ideia porque a gente já se questionava, que eu acho que a água é um assunto recorrente hoje na humanidade, né? Parte do planeta tem problemas de abastecimento. A gente já vive com esse problema. No Brasil a gente tem essa quantidade excessiva de água, mas ela mal distribuída. E resolvemos então montar o projeto, captar a verba para poder executar, né? Porque ele é feito via Lei Rouanet, o livro, né? E conseguimos, graças ao apoio de 7 empresas, a verba para poder fazer o livro. Mas tivemos que cumprir aquela primeira etapa, que era de novo dar uma volta pelo Brasil, mas dessa vez um pouquinho mais refrescante. Mais refrescante, porque a gente fotografava e podia também depois usufruir dos paraísos aquáticos brasileiros. E essa volta foi como, hein, Ita? Fizemos de carro. Valeu tudo? Tem fotos aéreas belíssimas aqui. Sim. As fotos aéreas, uma parte a gente fez nessa viagem, a outra já tinha de arquivo. Então, é óbvio, partimos da nossa cidade e fomos em direção ao lado oeste do nosso país. Paramos primeiro em Mato Grosso, em Bonito, né? Porque eu acho que Bonito se falando de água cristalina, de coisas onde tu pode flutuar e ter um cardume de peixes na tua cara, não tem nada igual aqui no nosso país. Aí depois fomos pro Pantanal também, para pegar essa parte dos animais. A gente ainda pegou a época das cheias, né? Onde a gente pôde avistar bastante jacarés e muitos pássaros. Então, foi uma coisa super interessante. Amazônia? Depois, é óbvio que depois do Mato Grosso, a gente subiu e foi em direção à Amazônia. Aí fizemos
a Navilhanas, né, que fizemos um belo de um passeio, uma hospedagem num resort onde a gente fica em Palafitas. Né? Então, dormiu tranquilo lá? Sim, tudo bem, tranquilo. Eu acho que o Brasil, falar de Brasil e não falar de Amazônia, falar de um Brasil aquático, né, das questões das águas, a gente não é só o imaginário das pessoas, né, quando a gente pensa em águas brasileiras, que elas estão concentradas em maior quantidade visual na Amazônia, mas o Brasil tem muitos aquíferos também, né? A gente tem 2 grandes aquíferos, tanto no Nordeste quanto aqui no Sul do Brasil, que são subterrâneos, né? E eles também abastecem toda... Aqui seria o maior do mundo, né? O Rio Grande do... Não só o Rio Grande do Sul, ele vem desde o Paraguai, atravessa o Paraná, Santa Catarina, mas uma grande parte está aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? Ele é um pouco dividido, assim, em vários estados brasileiros, e isso ajuda a manter essa questão das águas aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não tem esse problema da seca, né? Porque a gente tem esse abastecimento também que é subterrâneo, né? Que a gente se vai cavar, vai se ter a gente tem um grande lençol freático também, Novo Hamburgo também a gente sabe aqui, acho que a maioria das pessoas aqui da região sabe que a gente tem uma água de qualidade no nosso subsolo, né? Mas no livro a gente optou em fazer Águas do Brasil através de uma visão um pouco, não vou dizer poética, porque talvez não é a palavra, mas de um Brasil muito bonito, né? Onde a água está preservada. E para a gente ter essa água preservada, a gente tem que entrar dentro dos parques, né? Porque os parques nacionais é onde a gente tem isso resguardado por lei, né? Então o homem chega lá e só pode visitar e não pode levar nada, né? Então ele não pode haver o entorno humano é um pouco mais afastado, né? Então dentro dos parques brasileiros houve uma época que foram criados muitos parques, né? Para preservar isso, graças a Deus, né? Hoje já anda um pouquinho mais calmo, já se demora um pouco mais para se aumentar o número de parques, né? No Brasil. E foram nesses lugares que a gente foi bastante. Então, as chapadas brasileiras, né? Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros. São oásis no meio do cerrado no meio do cerrado, assim mesmo. No meio do cerrado, então onde se encontra a gente fica surpreso, porque tem, nossa, rios com águas super cristalinas, de cores diferentes, azuis, verdes, vermelhas uma também. Foto vermelha. Isso é na Chapada Diamantina. Então... eu acho que é uma característica também das águas brasileiras, é a diversidade, né? Que a gente tem de que nem aqui no sul, águas, e na Amazônia, né? Águas mais caudalosas, se bem que na Amazônia também a gente tem rios bem límpidos, né? Mas o centro do Brasil, no Cerrado brasileiro, que é famoso na Chapada dos Veadeiros, por abastecer, onde tem muitas nascentes que depois vão, que nem o Rio São Francisco, né, também em Minas Gerais, que nasce em Minas. Então são águas completamente limpas, né? Que é isso também que tem uma volta árida, né? Tem aquela uma volta. O Cerrado, as pessoas têm uma impressão de que o Cerrado é árido, mas ele é uma área de transição, né? Entre a Amazônia vai se diminuindo e vem o Cerrado, né? E ele tem uma riqueza, ele visualmente parece muito árido, mas ele tem... Enxerga areia, enxerga... muita coisa seca, mas ela é uma impressão visual. Mais flores também, nascem muitas orquídeas. Mas como ecossistema é um dos mais ricos do Brasil, então essa questão da aridez brasileira, ela ainda é vista aqui no sul como uma aridez, mas
no meio ecológico, por exemplo, a gente sabe que o sertão brasileiro e o cerrado são ecossistemas riquíssimos, né? Vocês chegaram a acompanhar em algum momento a mudança, a transposição do Rio São Francisco? Sim, chegamos a pegar uma parte. Por isso. Nós passamos em 2 lugares do Rio São Francisco. A gente foi na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Onde nasce o Rio São Francisco. Onde é a nascente. E depois fomos em Pernambuco e Alagoas, onde tu já pega o Rio São Francisco no seu auge, né? Mas que passa por problemas seríssimos pela quantidade de hidrelétricas, né? E por todo aquele sistema de captação que criaram, com aquela construção das... só ela e pela nova situação climática que vem ocorrendo, não vou dizer, daí não se fala em Brasil, mas que está ocorrendo no mundo, né? O clima está mudando e o Rio São Francisco, eu creio que é o que mais sofre por passar no meio do sertão e por haver um excesso de captação também para as monoculturas, toda a parte de frutas que abastece o centro e o nordeste brasileiro é produzido naquela volta ali, né? Em Petrolina, então aquilo tudo tem que ser irrigado, né? Então há grandes monoculturas também. Se a gente sobe um pouquinho ali e fala do nosso Rio Amazonas, a gente fala em um segundo é possível matar a sede de todo mundo com a vazão de água de um segundo que o Amazonas esteja no oceano. Esse livro é um puxão de orelha pra gente aqui no Vale dos Sinos, que tem um sinos tão mal cuidado, tão judiado também. O que eu vou te dizer? Eu acho que... Vocês conhecem a Foz do Rio melhor que muita gente aqui, né? A gente conhece a nascente do Rio dos Sinos, que fica dentro de uma reserva indígena Caigangue, graças a Deus, né? Porque ela está preservada por estar dentro nesse momento, né, mais de 1/5 da população do mundo não tem água para tomar, né? Não tem água limpa em boa qualidade, né? É uma pena, é que o histórico aqui do Vale dos Sinos, eu acho que não é só o Rio dos Sinos que sofre. Se a gente for pensar que São Paulo é a grande capital econômica brasileira, despeja todo o seu esgoto e o seu lixo aquático líquido dentro do Rio Tietê. Então, há um descaso geral, não só de governos, mas acredito até que da própria população. E isso eu acho que historicamente a Europa passou por isso, também despejou todo o seu esgoto dentro dos seus rios. Fazendo o caminho contrário. E depois que há um equilíbrio econômico é que vem a possibilidade de tu tentar salvar o rio, né? A gente vivendo um momento que falta verbas para tantas coisas, né? Saúde, educação, segurança, a questão de salvar um rio, ela fica um pouco num segundo plano. Então, por isso que a população também tem que haver uma voz da população de tu querer ter essa qualidade de água, né? Na tua torneira, no teu banho, para poder ajudar a salvar o rio, né? Mas a gente tem que primeiro atingir uma estabilidade social e econômica para de educação. É um movimento natural. Acredito é a mesma coisa que as gerações futuras vão ter esse papel. É a mesma coisa que a gente foi em vários partes onde que tem as nascentes dos rios com as cachoeiras belíssimas de águas azuis e verdes que são propriedades particulares, e essas pessoas não estão muito preocupadas em preservar e salvar isso. Elas estão preocupadas em quê? Em colocar pessoas lá para dentro, porque cobram ingresso, tem os guias que vão. Então, quando tu vai ver, tem 100, 200 pessoas num local que cabe 50 pessoas no máximo. Então, é uma coisa para se faturar, né? Eu acho que isso vai chegar daqui a um tempo, vai ficar poluído também, porque mesmo as pessoas que viajam, que têm uma certa cultura, tem alguns que ainda ficam largando lixo.
A grande vantagem que a gente tem no Brasil é que boa parte das nascentes estão preservadas, né? Estão dentro de reservas, parques e APAs, né? Áreas de proteção ambiental. E isso garante que, apesar de que nós das cidades poluímos, incluo todos nós, né? Que não sabemos onde despejar o nosso lixo aquático, né? Acabamos despejando nos nossos próprios rios, que a gente foi lá visitar a nascente, né? Tendo a nascente preservada já é o primeiro grande passo, né? Eu acho que o nosso livro trabalha bastante esses lugares onde há preservação. É uma escolha, porque a gente acredita que tu vai construir uma casa nova, vai comprar um carro novo, tu fica cuidando dele, porque aquilo é novo, tu quer que fique... Então, a gente pensa exatamente a mesma coisa em questão de meio ambiente. Se tu vê um lugar bonito, que está preservado, que através da fotografia, ou do cinema, ou do audiovisual, ou de um processo artístico, tu mostre a importância daquele lugar através de uma imagem bela, a pessoa vai dizer que lindo, eu quero cuidar disso, né? Então, acho que é um trabalho de formiguinha, não que o nosso livro vá mudar alguma coisa, mas sim... Quero saber como é que é esse negócio de trabalhar juntos. Bom, trabalhar juntos, vamos lá, muita gente trabalha junto. Mas passar 18 meses dentro de uma Kombi, 17 meses, né? 17 meses. Esse um mês foi determinante aí pro casal estar junto até hoje. 17 meses. São 27 anos de união, de trabalho juntos, de parceria na vida pessoal e profissional. De discussões. Como é que é isso? Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.